Minha diretoria, quando a gente aponta um erro, a gente tem que evitar cometer ele pela segunda vez. Porque se a gente consegue identificar um erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar, consertar o erro. Depois do que a gente vai falar para os outros, a gente vai fazer publicamente um vídeo pedindo desculpas, etc, etc. Isso aí é espetáculo da era moderna para se ganhar seguidor e mostrar virtude e tal. Talvez você faça, talvez você não faça, talvez seja do seu ego, ou talvez seja uma necessidade que você tenha sincera de se desculpar. Cada um. Mas se você não aprender com o erro, aí né, fica difícil, porque os maiores casos de sucesso do mundo erraram pra caralho até acertar. Então tem gente que hoje vive num planeta onde você não pode errar. Quando você erra, você é massacrado, você não tem uma segunda chance, você não pode continuar. E isso vai impedir, provavelmente, que as próximas gerações tenham grandes vencedores. Nós estamos lidando com uma geração de fracassados. Porque você, no primeiro erro você é massacrado e você não pode tentar de novo. Só que isso, levado para o futebol, é muito incoerente. E como eu tento ser o máximo coerente que eu posso, veja você, eu sou um dos caras que mais brigo com a imprensa. E faço diferente da imprensa. Então nisso eu mantenho a coerência. Eu não faço a mesma coisa que eles. Faz 25 anos que eu falo que a imprensa manipula, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo, e agora começa a ver um monte de gente falar, porra, isso aí é engraçado, porque eu tava lá dentro e vocês não podiam ver, mas agora todo mundo pode ver. Tem algumas coisas que quando eu falo, todo mundo concorda, até a imprensa. Por exemplo, quando eu falo que o Zagallo não podia ser tratado da maneira que ele foi a vida inteira dele, até o final da carreira dele pela imprensa brasileira, e por consequência o torcedor, que é um cara que repete aquilo que ele ouve, né, e que forma a opinião dele ouvindo opiniões de pessoas mais próximas do futebol do que ele. Todo mundo concorda comigo. Todo mundo concorda. Treinador, ex-treinador, jogador, torcedor. Todo mundo fala, porra, isso tem razão. O que fizeram com o velhinho é sacanagem. O velhinho tá com 92 anos e só quando ele morrer alguém vai ter a humildade de dar a ele o crédito pela grandeza que ele realmente tem. Ele é um dos maiores nomes da história do futebol, ao lado do Pelé. E ele não carrega esse rótulo. Pelo menos não no Brasil. E deveria. E aí, quando você concorda com isso, imediatamente você precisa reavaliar um outro cenário que está acontecendo agora. E eu vou explicar para vocês qual é. Eu, costumeiramente, quando eu entro numa live depois do jogo, os torcedores estão eufóricos com o resultado, ou putos, etc. É aquele monte de bosta que o nego escreve, né? Pós-jogo, o torcedor é a coisa mais engraçada do mundo, ele fala qualquer merda. Né? Porque o que ele quer é saber se defender o dele, né, mano? Não tá pensando, ele tá reagindo. E só que quando eu vejo isso terça-feira à tarde, quando eu vejo isso num programa de televisão, quando eu vejo um comentarista fazer, porra, cara, eu fico realmente preocupado, porque assim, a gente comete um grande erro, alguns, né? E a gente repete esses erros de uma maneira bizarra pelas mesmas pessoas que contestam esse erro. E aí isso é um sintoma de burrice. Porque quando você comete o mesmo erro duas vezes, tendo identificado o primeiro, é meio burro, cara. E a gente tá fazendo de novo. Porque, por exemplo, o Filipão e o Luxemburgo são dois nomes que não vão chegar ao nível do Zagallo, mas são dois dos maiores nomes do futebol brasileiro em todos os tempos. O Filipão até fora do Brasil. Esses caras estão eternizados e se os dois morressem hoje, amanhã eles virariam nome de avenida, livros. Meu irmão, esquece. Esses caras iam virar lendas. Porque eles já são lendas, mas eles ainda não sabem, porque eles ainda estão vivos. Quando você está vivo e praticando o que você faz, você ainda está sob avaliação. Mas essa avaliação, eu acho que ela tem um momento que ela rompe. Por exemplo, quando o Zagallo é tricampeão mundial, acabou a avaliação, né, mano? Pode. Eu não gosto do Zagallo. Tudo bem. Eu acho que o trabalho que o Zagallo está fazendo agora ruim. Beleza. O Zagallo é um bosta. Não. Não. O Zagallo não tem condições. Não. Tá louco, irmão. Porra. Deixa eu falar um negócio desse. Como é que você pode achar que um cara que é o maior naquilo que ele faz não tem condições? Ou seja, ninguém tem. Ou você é o maior gênio da humanidade que não foi descoberto ainda. Então, são duas opções. Você não pode contestar se o Tiger Woods sabe bater numa bola. Você não pode contestar se o Michael Jordan sabe arremessar e se o Ayrton Senna sabe dirigir. Você pode não gostar do Senna, do Tiger Woods e do Michael Jordan. Você pode preferir um estilo diferente. Você pode achar que são três pessoas que você não gosta. Você pode imaginar na sua cabeça se eles têm ou não, teriam ou não tesão de fazer o que eles fazem hoje, que é o que se fala sobre Luxemburgo e Felipão. É coisa da tua cabeça, é uma opinião sua, é um chute. Mas você não pode colocar esses caras numa balança igual a de qualquer outro que você não conhece e falar assim, não, isso aqui é merda, isso aqui não funciona, mas isso aqui é embora. Você sabe porra nenhuma, isso é um bosta, você não pode tratar desse jeito. Na verdade não poderia tratar ninguém, mas como a gente está falando de futebol, uma série de outras coisas são toleradas pela emoção do futebol. Mas quando um comentarista, por exemplo, menospreza o Vanderlei, quando se menospreza um Vanderlei, um Felipão, não se faz isso diretamente, porque o jornalista ele não é burro, ele insinua.
né? Ele não é tão otário assim de pagar o mico, o ridículo, de deixar registrado na história dele, ele menosprezando um cara que ele sabe que daqui 10 anos, 20 anos vai ser tratado como uma lenda, porque isso vai ser jogado na cara dele. Então ele dá aquela insinuada. 2023, né? Filipão, Vanderlei, né? Uma insinuação da idade. Só que mesmo alguns dos treinadores europeus que tanto se endeusam e etc, têm a mesma idade. E eles não estão ultrapassados. Mas é porque é europeu. Não. Cada caso é um caso. Tem treinador europeu ruim pra caralho. Tem treinador brasileiro bom pra caralho. Esses caras que a gente tá falando, você tem todo o direito de achar que não é o momento deles trabalharem no seu time, que o futebol mudou e que você prefere um outro estilo, que você não gosta deles, que você acha um careca, o outro você não gosta do queixo dele. Todo direito, irmão. Você achar que o Vanderlei tá fazendo um trabalho ruim ou bom no Corinthians, o Filipão tá fazendo um trabalho bom ou ruim no Galo. Direito do torcedor, direito da imprensa, e esse é o nosso trabalho. Não tem problema nenhum. O problema é quando isso passa para aquilo pra gente repetir o que a gente fez com o Zagallo. Que é o menosprezo, que é a tentativa de apagar a história do cara por algum motivo pessoal, normalmente. De tentar colocar ou fazer uma risadinha de fundo quando você vai falar de uma pessoa, como se você estivesse falando de um treinador qualquer ou de alguém que não representa nada. Isso não é por uma questão de grandeza, porque você pode me achar um grande jornalista, pode me achar um bosta. Só que o que eu faço é subjetivo. Você vai eternamente me achar um bosta, o outro vai eternamente me achar ótimo. Isso eu não vou convencer você de um dos dois. Por quê? Porque eu não tenho um número, eu não trabalho com um resultado. Então eu não posso mostrar isso pra vocês. Eu posso ter sucesso, mas sucesso, irmão, também é possível você ter abrindo as pernas, pagando propina, fazendo esquema, entrando por quem indica. Um monte de jeito de fazer sucesso. Então não é isso. O ponto é que no esporte você consegue ver o resultado. É um raro caso onde você não consegue discutir alguns números. Não dá pra você discutir a qualidade técnica de um Michael Jordan. Não dá pra você discutir a qualidade do Ayrton Senna. Não dá pra você discutir a qualidade de um Felipão, de um Zagallo e de um Vanderlei Luxemburgo. Não dá. Porque quando você olha pra isso, você fala, cara, esses caras estão tão acima do meu conhecimento sobre esse assunto. Tão acima que eu posso não gostar, mas eu não posso tratar como eu trato os outros. Porque eu tô falando dos caras que revolucionaram o mercado que eles trabalham. Os caras que mudaram o patamar das coisas. Os caras que venceram em diversos ambientes, em diversos cenários favoráveis e desfavoráveis. Então o mínimo que a gente tem que ter por essas pessoas é respeito. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando dos caras que ajudaram a escrever as páginas do esporte do qual a gente vive hoje comendo as migalhas. Porque nós, jornalistas esportivos, comentaristas, o que a gente faz é isso. A gente fica pegando o que sobra do futebol. O que interessa pro futebol é o amor do torcedor com o futebol, com o jogo, com os ídolos, com os craques, etc. É isso que vem de futebol. A gente fica aqui pegando o que tem no meio deles e levando de um pro outro para ver o que a gente consegue fomentar disso. Cara, a gente deve pro Zagallo, pro Luxemburgo, pro Filipão. Nós devemos ser gratos a esses caras. Eles colocaram o futebol brasileiro no patamar que eles estão. O Tele Santana. Esses caras fizeram isso por nós. E nós vivemos disso. E a gente vai ter o despeito de tratar esses caras com menosprezo, piadinha e deboche, exatamente igual a gente fez com o Zagallo. E passar esse direito ainda pro torcedor, passar adiante isso. Porra, cara. Aí realmente fica difícil, porque se a gente não aprende com a primeira, com a segunda, com a terceira, né, já fizeram com o Zico, já fizeram com o goleiro da Copa de 50, já fizeram com o Zagallo, já fizeram... Quantas vezes nós vamos fazer? O que precisa? Talvez se o Felipão fosse campeão da Libertadores em dezembro e ele tivesse virado pra imprensa e falado, você vai tomar no cu todos vocês iam falar o quê? Que ele é um bosta, que ele é arrogante, que ele é aquilo. Mas você no lugar dele, se você tivesse feito tudo que ele fez na vida dele pra ficar ouvindo o que você ouve, você não mandaria todo mundo tomar no cu? Porque quando um treinador do tamanho do Filipão ou do Vanderlei senta numa sala de imprensa, meu amigo, você me desculpa, mas ali, nem numa sala de aula, a discrepância de conhecimento é tamanha entre o professor e os alunos. Porque sequer os jornalistas são alunos. Porque sequer se atualizar e estudar sobre futebol eles fazem. 99% deles não fazem. E quem tá lá em cima tá o dia inteiro fazendo aquilo. Então, irmão, eu acho que aqui tem um ótimo exemplo a ser seguido para não cometer o erro de novo. Tem gente que é diferente.